Leões e anjos, Daniel capítulo 6. Isso aqui acontece imediatamente após Dário assumir. Então é uma continuação bem próxima. Então, sim, vamos fazer a leitura. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Irmãos, haviam se passado 70 anos que Daniel estava em Babilônia. Ele tinha 86, 87 anos e era o melhor funcionário de Babilônia. O cara mais dedicado. Então, já se vê aí a qualidade de Daniel, né? Primeira coisa que eu consigo ver aqui é o seguinte: Daniel está acima do conflito. Por quê? Veio Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar, isso, aí, obrigado, Esther. Neriglissar, Labash-Marduk e, por fim, Belsazar, e Nabonido e Belsazar. E ele continuava como funcionário do rei. E agora veio Dário. Então ele passou por vários governantes e ele ainda ficava sempre no alto cargo, sempre. Por quê? Daniel está acima do conflito. Daniel, ele serve a Deus. E uma coisa que a minha sogra, ela costuma falar é o seguinte, né? Quem serve a Deus é cabeça e não cauda. Por que o Congresso Nacional, os melhores cargos eram para ser preenchidos pelos filhos de Deus? Mas a gente muitas vezes é preguiçoso, não corre atrás, e os pagãos entram e tomam os cargos que deveriam ser nossos. Porque uma vez os filhos de Deus estão na liderança do país, né, seria muito mais fácil muitas coisas para a gente. Né? E aí, infelizmente, como a gente não segue a Deus como deveria, a gente sofre alguns danos. Seguindo a leitura. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos na lei do seu Deus. Olha só que relato a mais nós temos aqui. Olha, eu peguei esse texto aqui de Paulo, que ele meio que complementa isso aqui. Colossenses 3, 22 e 23. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas com singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Apesar de Daniel e Paulo não serem contemporâneos, Daniel vivia isso aqui. Daniel fazia tudo como se ele estivesse fazendo para Deus. Ele trabalhava no servicinho dele, para o rei, como se ele estivesse fazendo para o próprio Deus. É por isso que ele agradava tanto. E isso, irmãos, é um exemplo a ser seguido. Porque um cristão adventista jamais deveria ser mandado embora do seu emprego por justa causa, né? Por justa causa, ou só o caso seguinte: fechou a empresa faliu, mandou embora, estou cortando funcionário, né? E mesmo assim, o cristão adventista tem que ser o último a ser mandado, porque ele tem que ser o melhor funcionário. Porque ele trabalha ali, não importa que você ganha pouco, não importa. Não, você vai trabalhar, daqui estou tirando meu sustento, então tem que honrar naquele local, tem que honrar aquele empregador. O pessoal que adultera o ponto. Vai falar? Obrigação maior ainda.
Sim. Também. Sim. Mas ele é um trabalho conjunto porque que ele tinha que administrar, né? Ele estava presidenciando todos os sátrapas, então tinha questão secular a ser desenvolvida também. Sim, ele estava representando a Deus espiritualmente falando, mas ele também era um funcionário. Ele era um funcionário comum, secular. Sim, mas ele como escravo, ele poderia trabalhar tanto nas obras, fazendo tijolo para a estátua, ou como cabeça. Sim, também. Não, mas ele tinha uma vida diferente. Sim, É, e nada, nem no trabalho, nem a parte espiritual. sim, não, é verdade. Eu entendi. Continuando. Primeiro, ele tinha uma vida irrepreensível, né? O profeta exilado, o único defeito que ele tinha era a fé dele, o defeito, né? Era a fé que era a sua fé. Daniel era vigiado. É, exatamente. Ele era vigiado. Imagina só, porque para o pessoal saber que ele orava para ir denunciar ele, é porque eles ficaram de olho nos hábitos de Daniel, né? Aí a minha pergunta é, como que está a sua vida? Se você fosse vigiado aí, se seu patrão fosse fazer um pente fino no seu serviço, como é que estava a sua situação? É difícil, tem gente que teria muito medo. Continuando a leitura. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram. Aqui já vem a primeira mentira, né? Que está falando que todos eles concordaram, mas Daniel não estava nesse bolo. Em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Então, o que eles fizeram aqui? Eles usaram o ego do rei para manipular. Falaram assim, ó rei, você é tão bom, você é tão grandioso, você é tão magnânimo. A gente concordou, todo mundo aqui, em fazer uma lei aqui para te exaltar. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam manipulando o rei. Eles tinham uma vontade, eles tinham uma intenção e usaram o rei para cumprir isso, né? Seguindo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Então nós vamos aqui fazer uma análise um pouco mais específica sobre esses termos. Janelas abertas, lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, e como costumava fazer. Primeiro, janelas abertas. Por que Daniel orava de janelas abertas? A gente encontra até um paradoxo com o texto de Mateus, capítulo 6, 5 e 6. Diz assim, ó: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Por mais que Daniel não era contemporâneo desse texto, né, ele ainda não tinha noção dele, né, por que Daniel orava de janela aberta? Também, verdade.
Sim, é uma coisa que a gente vai tratar um pouquinho mais. Mas ele não podia ter fechado a janela para orar? É, mas ele já sabia do decreto. Ele já sabia. Uhum. Ele continuou fazendo o que ele fazia, demonstrando que o Deus dele era maior e que jamais ele ia se esconder atrás de alguma coisa, ia deixar de orar com as janelas abertas com medo de alguém ver. Também. Eu acho engraçada a parte que fala que ele fez como ele já fazia, porque se ele já tinha esse hábito e de repente ele começasse a fechar a janela e demonstrar o que é ali mesmo. Exatamente. Se ele começasse a fechar, ele nunca fechou a janela, mas depois do decreto ele começa a fechar a janela, ele está admitindo que o rei tem um poder maior que o rei dos reis, né? Então, primeiro, por que Daniel orava de janelas abertas? Em Babilônia ele era testemunha de Deus. Em Babilônia ninguém é um exagero, né? Ainda tinha os judeus cativos lá, mas a maioria não era fiel a Deus. Quando ele orava de janelas abertas, ele dava testemunha de Deus em terra pagã, né? Eu peguei esse texto aqui de Agostinho, que é muito interessante, ó. Prega o evangelho, ou Agostinho não, São Francisco de Assis. Prega o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Ao orar de janelas abertas, Daniel estava pregando que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus dele. Ele não podia parar de fazer isso justamente quando a vida dele era ameaçada. Ele nunca fez isso, ele tinha mais amor a Deus do que a própria vida. Outra coisa, lá de Jerusalém, foi o que a Janete aqui já ressaltou. Quando Salomão ele inaugurou o templo de Jerusalém, ele fez uma oração. E nessa oração diz as seguintes coisas: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. 2 Crônicas 6, do 36 ao 39. Então, Salomão, quando ele edificou o templo, quando ele finalizou e dedicou ele a Deus, ele já fez essa oração, meio que prevendo que um dia o povo se rebelaria. Isso aqui não é novo. Moisés também, em Deuteronômio, ele faz um relato parecido com isso. Então, ele está só replicando o que Moisés já tinha falado. Então, Daniel, quando ele faz a sua oração voltada para Jerusalém, ele está clamando e pedindo: Senhor, está acabando os 70 anos. Eu quero voltar para casa, apesar dele não ter voltado, mas o povo, a nação voltaria. Então, é isso que ele está pedindo. Esse é o significado, não é nada místico. Então eu vou começar a partir de hoje a orar voltado para Jerusalém. Não tem nada a ver, você pode orar para qualquer canto. Mas, no caso de Daniel, era esse o sentido, essa simbologia. Né? Outra coisa, 3 vezes por dia. Provavelmente ele orava 3 vezes por dia, não é porque ele orava quando ele acordava, quando ele comia e quando ele ia dormir. Não era isso. Provavelmente ele também fazia isso, mas era os horários dos sacrifícios. Haviam 3 sacrifícios em Israel. Logo pela manhã, na hora nona, que era às 3 horas da tarde, e o vespertino, que era uma oferta de manjares ali que havia no templo. Então, como o templo estava destruído, Daniel se recordava do templo e orava na hora do sacrifício. Até porque também era um sacrifício, você orar, se ajoelhar, ter todo esse tempo. Principalmente hoje em dia, né? A gente quase não ora. Né? Outra coisa, como costumava fazer. A oração era um hábito de Daniel. Ele orava sempre, é um estilo de vida. Se ele não orasse, acho que o dia dele não começava. É como se ele perdesse o fôlego.
Daniel orava constantemente. Ele precisava da oração. Era algo vital para ele, sabe? Então, Daniel, ele orava por costume, estilo de vida, hábito, né? E apesar dele ser um homem ocupado, que ele era um dos 3 presidentes, e o rei pensava em colocar ele como o presidente dos presidentes, o primeiro-ministro, né? Ele tirava tempo para Deus. Que muita gente, às vezes a gente fala assim, eu não oro porque não tive tempo, muito ocupado, correria. Não sei qual é a sua vida, mas será que você é mais ocupado que Daniel? Né? Porque primeiro, como a Janete bem ressaltou, ele era um escravo. Apesar de estar em alta posição, ele continuava sendo escravo, e Belsassar não hesitou em lembrar dele disso quando entrou na terra, né? Você é um cativo de Judá, que meu pai trouxe. Daniel era um escravo, trabalhava muito bem e orava. O reino de Deus em primeiro lugar. Exatamente. É verdade. Provavelmente ele era um eunuco. Então, né? Mateus 6,33, né? Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, né? E aqui a gente já respondeu, né? Que Daniel podia não ter orado, ou então ele não podia ter orado de janelas fechadas. A gente já respondeu essa pergunta. Continuando a leitura. Se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Aqui eu encontro também um paralelo em Daniel no capítulo 3. Porque lá no capítulo 3, os sábios vieram acusar os 3 amigos de Daniel, certo? E aí eles fazem a mesma coisa. É sempre voltado, focado no rei. Eles apelam muito ao ego do rei. Eles sabiam que o rei era egocêntrico, eles sabiam que o rei gostava de poder. E aqui eles falam assim: ó rei Dario, ele não faz caso de ti, e nem do interdito que você assinou. Para Nabucodonosor, eles falavam, né? Não fizeram, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, até os deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, um argumento baseado no rei, para que o rei ficasse enfurecido. Só que o rei, ele não ficou bravo na hora. Quando ele vê o que está acontecendo, ele percebe e fica muito triste. Porque, olha a leitura. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que não tem e que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Sim. Mas exatamente isso que ele quer fazer. Ele estava tentando isso mesmo. Exatamente isso. Porque quando você vê o livro de Esther, lá nós temos um outro rei persa. E vocês lembram que esse rei persa, ele faz um decreto, né? O Mordecai chega lá, né? E ele faz exatamente, ele faz a mesma coisa. E aí o que acontece? Quando é provado que Mordecai está fazendo coisa errada, e o rei fala assim: ó, seguinte, eu não posso voltar atrás. Está aqui o meu anel, faz o que vocês quiserem. Então, o rei Dario provavelmente ele estava tentando achar uma brecha, assim como o rei Assuero fez. Então, acho que ele não achou. E não teve... não tinha... O perfeito era o argumento, né? Que não se pode revogar. Mordecai era... É verdade, Mordecai é o tio, né? É verdade. Mordecai é o mocinho da história. É o moço da história. Inverti os papéis aí. Obrigado, Keila. Então, o rei não achou brecha, foi cumprir. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei aqui ele acaba de assumir: eu estou impotente nessa situação. O teu Deus te livre, que eu não posso fazer nada. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel
e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E aí Daniel foi, né, seguiu o seu caminho de mártir até o que se pensava então. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença os instrumentos de música e fugiu dele o sono. Aí me surgiu uma dúvida. O rei jejuou por Daniel? Será que o rei Dario jejuou e orou por Daniel? Ou só perdeu a fome? Ou ele só perdeu a fome? Ele não queria se alegrar, exatamente. O jejum que está no sentido de se alegrar com a comida. Sim. Exatamente. E, inclusive no Oriente Médio, a refeição da noite é a refeição mais importante. É a refeição mais... É assim, porque durante o dia é muito calor. Você comer muito, você praticamente de luto. Exatamente. Eu também acho, também tenho as minhas dúvidas. Eu não bato 100% de certeza que ele não jejuou e orou por Daniel, mas assim, a probabilidade é que não. Ele simplesmente estava muito triste, igual vocês comentaram, o sentimento quase que de luto, né? Sim. Uhum. Não, assim, não há indícios fortes de que ele tenha orado e jejuado. Mas eu também não consigo excluir essa possibilidade, não. Mas eu coloco assim, 80-20. É que pode ser que pelo contato com o Daniel ele tenha aprendido alguma coisa. Exatamente. O que dá a entender é assim, ele não queria se alegrar, né? Mas parece muito com jejum. Quando você está de jejum, você não... O certo quando você está de jejum é você se humilhar mesmo, né? Então, parece muito com jejum cristão mesmo. Mas não dá para dizer, né? Mas eu também não consigo excluir. Não tenho certeza, não cheguei a pesquisar isso. Mas isso aqui é só uma perguntinha, só para ficar aquela interrogação na cabeça só. Exatamente. Quer saber, pesquisa. Seguindo. Pela manhã, ao romper do dia, você vê que o homem estava ansioso. Logo que o dia subiu, ele já foi correndo. Levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Ele conhecia Deus. Exatamente. Daniel pregava com a sua vida. Ele sabia quem era Deus. Exatamente. Provavelmente, talvez ele tenha lido as crônicas de Babilônia. Então, ele conhecia. Assim, ele pode ser que ele não conhecia Deus como Deus pessoal, mas ele sabia quem era Deus. Olha como ele fala: servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, surge a pergunta, né? E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Que ele falou para todos eles, exceto para Belsazzar. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, Daniel foi salvo pela fé em Deus. E se ele tivesse sido fiel a Deus e tivesse cometido delitos contra o rei, talvez, né? Exatamente. Chegando aqui ao final, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, você vê, né? Até um negócio estranho. Fala assim, nossa, o rei foi cruel, né? Mas assim, primeiro, o rei, na hora que o pessoal foi a segunda vez lá falar, o rei já pescou. Eles me manipularam. Eles me fizeram de bobo.
A família era cúmplice. E segundo, a família era tida como posse, né? A sua família são seus bens. E outra coisa também tinha aquela, né? Eu mato você e deixo seu filho vivo. Ele cresce e se vinga. Então também tinha. Sim. Exatamente. E outra coisa, e além de tudo isso, nós temos um relato histórico, né? Não sei se vocês quantos conhecem Flávio José, foi um historiador hebreu, judeu, né? Autorizado romano. Exatamente. E ele deu esse relato aqui, ó. Quando os inimigos de Daniel viram que ele não sofrera nenhum dano, não reconheceram que ele fora preservado por Deus e sua providência, mas disseram que os leões haviam sido alimentados, e por causa disso, supunham eles, os leões não tocaram em Daniel, nem dele se aproximaram, e foi o que alegaram ao rei. Então, talvez o rei falou assim, o leão estava de bucho cheio? Então vamos ver. Vamos testar. Jogou eles lá e disse que não chegaram nem no fundo da cova, e os leões já pegaram ele. Aí você... Não, era de cima para baixo. A palavra, né, dá a entender que era um buraco cavado no chão. E provavelmente. Então, estavam com fome, muita fome. Então, Daniel 6:25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Parece muito com Nabucodonosor falando também. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio no meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então ele faz um decreto aqui, e diferente de Nabucodonosor, que só fala assim, ó, não digam blasfêmia contra esse Deus, esse decreto aqui dá uma ordem: tremam e temam. É como ele está dizendo, vocês têm que tremer e temer diante do Deus de Daniel, porque esse Deus é o Deus vivo. Finalizando, o último versículo de Daniel 6. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Outra coisa que é aqui, Daniel no capítulo 1, no último versículo, diz praticamente a mesma coisa, que quer dizer o que é o seguinte: Ciro sempre representa nos livros de Daniel, no livro de Isaías, Jeremias, aquele que é o ungido de Deus, aquele que cumpriria algumas promessas. E Ciro é quem dá o primeiro decreto libertando os judeus, tirando eles do cativeiro. Então Ciro é muito importante. Isso aqui significa que Deus está acima do conflito. Eles foram exilados, eles foram cativos, mas teve uma profecia, ela se cumpriu com Ciro. Então Ciro significa isso aqui. Deus está acima do conflito. Então, apesar de Daniel ter prosperado muito, ele só ficou até o reinado de Ciro, né? Mas não ficou até o primeiro ano de Ciro, ele ficou mais, né? A gente vai ver nos outros capítulos mais para frente.